E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar a história de Jonatas. Um personagem bíblico que, apesar de ser frequentemente lembrado como o melhor amigo de Davi, tem muito mais a nos ensinar do que a gente imagina. Verdade. Jonatas muitas vezes fica na sombra de Davi, mas a trajetória dele é repleta de nuances e lições poderosas. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai usar como base um vídeo do canal. Legal. Personagens da Bíblia, com o Preacher Carlos Vitor, no YouTube. Show! Preparados então para ir além da amizade com Davi e conhecer a fundo esse cara. Mano. Jonatas era filho do rei Saul, o que o colocava como herdeiro natural do trono de Israel. Mas o que me chama a atenção é o significado do nome dele. Javé tem dado. Interessante. Já demonstra uma força, uma predestinação, você não acha? Com certeza. E já que você tocou nesse ponto, para lembrar que Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, que era aleijado. Mais tarde, ele foi cuidado por Davi. Sim. O que nos dá uma ideia da profundidade do pacto, da aliança entre Jonatas e Davi. É um laço que ia muito além da amizade. É incrível como essa história se desenrola, né? Imagina a pressão que Jonatas devia enfrentar. Filho do rei, de trono, e de repente surge Davi, escolhido por Deus para ser o futuro rei. Pois é. Que situação, hein? E é aí que a gente vê a fibra, a grandeza de Jonatas. Em vez de se deixar levar pela inveja, pelo ciúme, ele reconhece Davi como escolhido de Deus e o apoia de todo o coração. E não era só apoio moral, não. Jonatas era um guerreiro de primeira. Verdade. O vídeo que a gente está usando como base menciona um episódio em que ele, junto com seu escudeiro, enfrentou uma guarnição inteira de filisteus. Caramba. E venceu. Dá pra acreditar. Que isso? Isso. Haja coragem. Essa história que tá lá, em 2 Samuel 14. Mostra a coragem e a habilidade de Jonatas em batalha. Tanto que Davi, quando lamenta a morte de Jonatas em 2 Samuel 1:22, exalta a força do amigo como guerreiro. Nossa. Mas a bravura de Jonatas ia além do campo de batalha. Ele se opôs ao próprio pai, o rei Saul, para proteger Davi. É mesmo. Que demonstração de lealdade. Exatamente. Diversas vezes, Jonatas tentou apaziguar as coisas entre Saul e Davi, mostrando que ele era um cara sábio, maduro, acima de tudo leal. É um contraste tanto, né? E é nesse contexto que a amizade entre Jonatas e Davi se transforma num pacto, uma aliança formalizada diante de Deus. Que legal. É de arrepiar. Nossa. O vídeo destaca o momento em que Jonatas dá a Davi sua capa de príncipe e sua armadura. Logo após a vitória contra Golias. Que gesto poderoso. Você viu assim também? O futuro rei. Demonstra profunda admiração e respeito. Me dizem como não se emocionar. E não para por aí. Caramba! Jonatas abriu mão dos próprios direitos em favor do plano de Deus. Que humildade, que fé inabalável. Ele é de tirar o chapéu. Jonatas, mesmo sendo o herdeiro natural, coloca a vontade de Deus acima de tudo. Que lição, hein? É mesmo. É mesmo. E essa atitude altruísta se reflete na lealdade dele a Davi. Jonatas avisou Davi sobre as intenções de Saul, arriscando a própria pele para proteger o amigo. É a prova de uma amizade de verdade, né? É tarde. Jonatas nos mostra que a confiança e o amor fraterno superam qualquer obstáculo. Sim. Até mesmo a disputa por um trono. Com certeza. Mesmo com a perseguição de Saul, Jonatas nunca traiu a confiança de Davi. É ou não é um exemplo de amizade para a vida toda? É verdade. E a história de Jonatas nos leva a pensar, será que somos capazes de renunciar aos nossos interesses pelo bem do outro? Que tipo de pactos estamos dispostos a fazer e a cumprir na nossa vida? Questões profundas e muito atuais. A história de Jonatas nos desafia a buscar esse tipo de amizade autêntica. Baseada na lealdade, na confiança e no respeito. É isso aí. E você sabe o que me fascina na história de Jonatas? O quê? É que ela não se passa num conto de fadas. A vida dele não era fácil. Israel vivia sob a ameaça constante dos filisteus. E o reinado de Saul era cheio de altos e baixos. Instabilidade era o nome do jogo. Pois é, imagina a pressão. Pois é. Ser príncipe herdeiro em meio a essa turbulência toda não devia ser nada fácil. Nossa! Era um caldeirão político fervendo. Exatamente. E o vídeo que a gente está usando como referência destaca justamente isso. A capacidade de Jonatas de tomar decisões sábias, estratégicas, mesmo em momentos de crise,
Ele era um líder nato, preparado para os desafios. E por falar em liderança, como a gente esquece do episódio em que ele e o escudeiro dele desafiaram e venceram uma guarnição inteira de filisteus. Verdade! Que audácia. Que estratégia brilhante. Essa história, narrada em 1 Samuel 14, é de arrepiar. Nossa. Revela não só a bravura de Jonatas, mas também sua fé inabalável em Deus. Ele não se deixava levar pelo medo. Sabia que a vitória vinha de uma força maior. E essa fé também se manifestava na lealdade a Davi. Com certeza. Mesmo quando isso significava ir contra o próprio pai. Era como se ele enxergasse algo além das circunstâncias, né? Com certeza. Jonatas tinha uma visão espiritual apurada. Ele enxergava em Davi o futuro que Deus tinha preparado para Israel. E essa lealdade, mesmo diante da perseguição implacável de Saul, é algo que nos inspira até hoje. É como se ele dissesse: a amizade verdadeira está acima de qualquer ambição pessoal. Que exemplo? E essa amizade teve um impacto profundo na vida de ambos. Jonatas encontrou em Davi um irmão, um confidente, alguém que o entendia de verdade. É verdade. E Davi, por sua vez, encontrou em Jonatas um mentor. Sim. Protetor. Um amigo leal que esteve ao lado dele nos momentos mais difíceis. É incrível como eles se completavam, né? E o mais bonito é que Jonatas, mesmo sabendo que Davi era o escolhido de Deus para reinar em seu lugar, nunca demonstrou ressentimento ou inveja. É verdade. Pelo contrário, ele se alegrou com a ascensão de Davi e o apoiou de todas as maneiras que podia. Que demonstração de humildade e grandeza de alma. É como se Jonatas dissesse: o sucesso do meu amigo é o meu sucesso. É verdadeira amizade, sem egoísmo, sem competição. Jonatas nos ensina que a verdadeira liderança não se apega ao poder, mas se coloca a serviço de um propósito maior. Exatamente. Ele abriu mão dos seus direitos em favor do plano de Deus, reconhecendo em Davi o futuro rei de Israel. E essa renúncia não foi por medo ou fraqueza, mas por uma convicção profunda e uma fé inabalável. É como se ele dissesse: eu confio no plano de Deus, mesmo que isso signifique abrir mão dos meus próprios sonhos. E lição. A história de Jonatas nos desafia a pensar. O que realmente nos move? O poder. O reconhecimento pessoal. Ou o desejo de fazer a diferença no mundo. Quais são os nossos pactos, nossos compromissos? Que tipo de legado queremos deixar? São perguntas que nos levam a reavaliar nossas prioridades, a buscar um sentido maior para a vida. E a história de Jonatas nos mostra que esse sentido pode ser encontrado na amizade verdadeira, na lealdade inabalável e na fé em um Deus que nos ama incondicionalmente. Mas é importante lembrar que a trajetória de Jonatas não foi fácil. Não. Ele teve que lidar com a rejeição do próprio pai, com a perseguição implacável de Saul e com a constante ameaça dos filisteus. Imagina a pressão psicológica, a responsabilidade de ser o príncipe herdeiro, o conflito de lealdade entre o pai e o amigo, o peso de liderar um povo em guerra. E mesmo diante de tantas adversidades. Jonatas nunca perdeu a fé nem a esperança. É impressionante. Ele se manteve firme em seus princípios, buscando sempre a justiça e o que era certo. Mesmo que isso significasse contrariar o rei ou arriscar a própria vida. Jonatas nos mostra que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de superá-las com coragem, dignidade. É fé. E a verdadeira vitória não se mede pelas conquistas materiais, mas pela integridade moral e pela fidelidade aos nossos valores. Jonatas nos deixou um legado de esperança e inspiração. Ele nos ensinou que é possível viver com propósito e integridade, mesmo no mundo cheio de conflitos e injustiças. E que a verdadeira grandeza não está no poder ou na fama, mas no amor ao próximo, na lealdade aos amigos e na fé em um Deus que nunca nos abandona. E por falar em Deus, a fé de Jonatas era central na vida dele. Verdade. Ele confiava plenamente na providência divina. Mesmo nos momentos mais difíceis. Era como se ele dissesse: Deus está no controle, eu não preciso me desesperar. E essa confiança se refletia em tudo que ele fazia, em suas decisões, em sua postura diante dos desafios. Jonatas nos ensina que a fé não é apenas uma crença teórica, mas uma força que nos impulsiona a agir com coragem, com paixão e esperança. E que a verdadeira fé não
nos blinda para os sofrimentos, Não. mas nos dá força para enfrentá-los com dignidade e resiliência. Jonatas, ao longo da sua vida, demonstrou uma série de virtudes que tornam um exemplo a ser seguido. Sua coragem, sabedoria, humildade, fé e amor ao próximo são qualidades que inspiram até hoje aqueles que buscam viver com propósito e integridade. Mas claro, Jonatas não era perfeito. Não. Ele também cometeu erros. Enfrentou momentos de dúvida e fragilidade. Afinal, ele era humano, como todos nós. Mas o que o torna tão especial é a forma como ele lidou com as próprias falhas e aprendeu com os erros. Ele não se deixava abater. Não. Buscava sempre melhorar. É como se ele dissesse, errar faz parte. O importante é aprender e seguir em frente. Jonatas nos ensina que a verdadeira grandeza não está na ausência de imperfeições, mas na capacidade de reconhecê-las, aprender com elas e buscar sempre o aperfeiçoamento. E essa busca pela excelência moral, pela integridade, deve ser uma constante na nossa vida. Com certeza. Você não acha? Com certeza. Jonatas, com sua história de vida inspiradora, nos convida a refletir sobre os nossos próprios valores e a buscar viver de forma mais autêntica, com mais significado. Ele nos mostra que é possível fazer diferença no mundo, mesmo em meio à dificuldade. Sim. E que a verdadeira felicidade está em servir a um propósito maior do que nós mesmos. E agora que tal mergulharmos um pouco mais na relação de Jonatas com seu pai, o rei Saul? Boa ideia. Afinal, essa relação complexa, cheia de altos e baixos, teve um impacto profundo na vida de ambos. Boa ideia. A relação entre Saul e Jonatas era uma mistura de amor, respeito, mas também de conflitos e desentendimentos. Isso era uma relação. Tal real, como muitas famílias que a gente conhece. E essa dinâmica familiar nos dá a oportunidade de refletir sobre a importância da comunicação, do perdão e da reconciliação em nossos próprios relacionamentos. É verdade, às vezes a gente deixa o orgulho, a mágoa, nos afastar de quem a gente ama. E a história de Saul e Jonatas nos mostra o quanto isso pode ser prejudicial. Então, prepare-se para mergulhar nesse universo de emoções, dilemas e aprendizados na próxima parte do nosso Deep Dive. É verdade. A gente deixou no ar essa relação conturbada de Saul e Jonatas. E sabe o que mais chama atenção? É o contraste entre as personalidades deles. Jonatas era conhecido pela sabedoria, pelo equilíbrio, pela fé inabalável. Já Saul era dominado pelas inseguranças, ciúmes, agia muito por impulso. Verdade. E essa diferença toda causou muitos conflitos, principalmente quando Davi entrou em cena. Lembra que a gente comentou que Saul via Davi como uma ameaça ao trono? Sim. E Jonatas, com aquela visão espiritual dele, Aham. reconhecia Davi como o escolhido de Deus para governar Israel. Exato. Jonatas, com seu discernimento, entendeu o plano divino e se submeteu a ele. E mesmo que isso significasse contra a vontade do próprio pai. É como se ele dissesse, Pai, eu te amo de respeito, mas a vontade de Deus está acima de tudo. Que exemplo de humildade e desapego ao poder. E essa postura era o oposto da de Saul, que se agarrava ao poder com todas as forças, movido pelo medo e pela desconfiança. Saul, cego pela inveja, perseguiu Davi sem descanso, transformando o palácio num verdadeiro campo minado. E Jonatas, dividido entre a lealdade ao pai e a amizade com Davi, tentava acalmar os ânimos, buscando a reconciliação. Mas era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Infelizmente, os esforços de Jonatas foram em vão. A teia de intrigas e mentiras criada por Saul acabou destruindo os laços familiares e levando o reino à ruína. É de partir o coração. Que triste. É uma lição dura, mas real. A falta de diálogo, a incapacidade de perdoar e a ambição descontrolada pelo poder podem destruir até mesmo os laços mais fortes, né? A história de Saul e Jonatas serve de alerta pra gente. Verdade. Precisamos cultivar relacionamentos saudáveis, baseados na comunicação sincera, no respeito e na capacidade de perdoar. É um aprendizado para a vida toda. E também nos lembra que o verdadeiro poder não está na força bruta ou na manipulação, mas na sabedoria, na justiça e no amor ao próximo. Apesar de toda a tragédia que marcou o fim da sua família, Jonatas nos deixou um legado de fé, integridade e amizade verdadeira. Ele nos inspira a buscar esses mesmos valores nas nossas vidas, construindo relacionamentos sólidos e duradouros, baseados na confiança, no respeito e na busca pelo bem comum.
E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. É isso aí. Esperamos que você tenha gostado dessa viagem pela vida de Jonatas. Um personagem bíblico que, mesmo vivendo há tantos anos, tem muito a nos ensinar. A história de Jonatas nos leva a refletir sobre os nossos próprios valores, Sim. as nossas escolhas e o legado que queremos deixar para o mundo. Que a gente possa, assim como ele, buscar a verdade, a justiça e o amor em tudo que fizermos. E que a gente possa construir um futuro mais humano, mais fraterno, onde a amizade, Sim. a lealdade e a fé sejam os pilares das nossas relações. Até a próxima, pessoal.